Jovens aqui para fazer mais um vídeo de um probleminha, continuam chegando as questões. Nós vamos resolver aqui para ajudar aquelas pessoas que estão interessadas em aprender. O problema diz o seguinte: um ônibus percorre 2.202 quilômetros em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Quantos quilômetros percorrerá em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Então, quando você tem a noção das coisas, você identifica logo esse problema como um problema de regra de 3 composta, né? Mas eu quero dizer aqui o seguinte: você não tem uma única maneira de resolver um problema, você tem várias maneiras, né? Nós vamos encaixar aqui em regra de 3 composta, depois eu vou resolver de outra maneira também, transformando esse problema. Dá para transformar para a regra de 3 simples, porque aqui você tem duas grandezas que não são duas grandezas, elas são a mesma grandeza, né? Dias e horas são tempo, do mesmo jeito, né? Mas vamos lá, como seria, eu acho que a proposta do autor aqui, de quem propôs a questão, é que você faça regra de 3 compostas. Então você tem o seguinte: um ônibus percorre 2.282 quilômetros, então aqui é a distância, né? Distância percorrida. Vou colocar aqui distância, a grandeza, distância percorrida. Aí depois você tem, daqui, vou colocar logo, vou anotar logo, ele percorre 2.232 quilômetros, aqui, distância percorrida em quilômetros, tá bom? Vou colocar em quilômetros, para a gente não esquecer. Depois você tem o tempo em dias e o tempo também em horas, né? Horas. Ele percorre 2.202 quilômetros em 6 dias, usando 12 horas por dia, né? Andando 12 horas por dia. Aí a pergunta é: quantos quilômetros? Então eu vou colocar aqui a variável x, né? Aqui é a nossa pergunta. Sempre que possível eu vou expressar por x, a incógnita do nosso problema, não é? Quantos quilômetros percorrerá em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Bom, eu não sei como foi que vocês aprenderam, mas eu aprendi assim: você tem 3 grandezas, então você vai comparar com as grandezas aqui que você tem os dados já concretos, com aquela que você quer determinar, né? Se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E nós vamos indicar assim, ó. Aqui tem a distância, né? Então, comparando tempo com distância, então, quanto mais tempo o ônibus andar, quanto mais dias o ônibus andar, maior a distância que ele percorre. Então, elas são diretamente proporcionais, você tem o mesmo sentido aqui, né? A mesma coisa acontece com horas. Quanto mais horas o ônibus andar, maior vai ser a distância percorrida. Então, mesmo sentido. Se fossem inversamente proporcionais, uma delas ela apontaria no sentido contrário. Tá? Vamos ver um exemplo depois disso. Então, isso aqui me dá uma equação seguinte: a grandeza ao qual pertence a incógnita vai ficar de um lado da equação e as outras do outro lado. Então, está tudo no mesmo sentido, eu não vou virar nada aqui. Então, você vai ter a seguinte proporção, né? 2,32 por x igual, aí você vai ter a fração 6 décimos vezes a fração 12 por 14. Hoje em dia as pessoas usam calculadora para fazer essas contas, né? Mas no meu tempo, há 40 e tantos anos, há 50 anos atrás, nós íamos simplificando as coisas, né? Até melhorar a maneira de você ver a conta, né? De ficar mais simples de você fazer. Então eu faria assim, aqui nessa fração, 12 eu vou dividir por 2, né? Vai dar 6, vai ficar um 6 aqui. 14 simplificando por 2, eu vou ter 7, tá bom? Aí aqui também eu posso simplificar por 2, né?
6 por 2, aqui de fato também, mas eu quero preservar esse 10, que fica mais fácil de fazer a conta, né? Então você teria aqui 6, simplificando por 2 dá 3, esse aqui simplificando por 2 vai dar 11, 16, né? Aí de novo dá para simplificar por 2, ó. Esse camarada, deixa eu colocar esse 6 aqui, por 2 vai dar 3, e esse aqui por 2 vai dar o quê? 5 vezes 2, 10, 11, 5 vezes 2, 10, 11, 16, vai dar 8 aqui, né? Bom, já vamos reescrever o que sobrou, né? Feitas as simplificações, nós vamos ter aqui 558 por x, né? Foi o que sobrou aqui, igual, que ficou 3 vezes 3, 9, né? Sobrou 3, vezes 3, 9, 7 vezes 10, 70, tá certo? Ora, eu descubro que ainda dá para simplificar mais ainda, né? Porque 5 mais 5, 10, 10 mais 8, 18, que é múltiplo de 9. Então dá para simplificar por 9 aqui. Ainda antes de fazer a conta final, vou fazer mais uma simplificação para melhorar ainda. 9 por 9 dá 1, esse aqui por 9 vai dar 6 vezes 9, 54, 18 por 9 dá 2, né? 18 dividido por 9 dá 2. Bom, agora eu tenho a proporção 62 por x igual a 1 por 70. E aí eu faço, né? Produto dos extremos igual ao produto dos meios, tá certo? Vou colocar aqui para indicar, não precisa fazer isso aqui não, tá? X multiplicado por 1 dá x, e aqui 62 multiplicado por 70 vai dar 2 vezes 7, 14, né? 2 vezes 7, 14 vai 1, 7 vezes 6, 42 mais 1, 43, e tem o zero do 70. Então, x igual a 4.340 quilômetros, tá certo? Resposta do problema. Resposta. Nas condições, a pergunta é: quantos quilômetros percorrerá esse ônibus em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Então, nas condições dadas, vou colocar assim: nas condições dadas, vírgula, o ônibus percorrerá 4.340 quilômetros, ok? Então aí você teria a resposta do seu problema. Isso foi tranquilo, né? Mas como eu prometi, eu vou mostrar uma outra maneira de fazer, porque aqui você tem dias e horas que são a mesma grandeza, não é verdade? Dias e horas. Então eu poderia dizer que esse ônibus percorre 2.202 quilômetros em quantas horas? 6 vezes 12, 48 horas. Aí, qual seria a distância percorrida em 140 horas? Poderia fazer assim. Então, você teria apenas duas grandezas envolvidas. Você teria a grandeza distância percorrida em quilômetros, tá certo? E o tempo em horas, tá? A distância percorrida. Aí vamos lá para o problema. Um ônibus percorre 2.232 quilômetros em... ele vai percorrer 6 dias de 12 horas, né? Então vai dar 6 vezes 12 dá 72, né? 72 horas. 60 mais 12, né? 72, acho que está certo. Aí, quantos quilômetros? Aí vem a pergunta aqui. Quantos quilômetros ele percorrerá correndo 14 horas por dia em 10 dias? Então, correndo 140 horas. Né? Na verdade, é 140 horas. Agora você tem uma regra de 3 simples, não é? Já não é mais uma regra de 3 composta. Você tem uma grandeza para comparar com mais de uma. Aqui você tem
uma grandeza para comparar com uma outra grandeza, uma a uma, não é? Então vamos lá, como é que ficaria isso? Ora, quanto maior o tempo, maior a distância percorrida. Então as grandezas nós dizemos que são diretamente proporcionais. As setas aqui na nossa indicação, aqui é só para nos orientar, você não precisa dessas setas, né? Para nada. Mas só para nos orientar, nós dizemos, quanto maior o tempo, maior será a distância percorrida pelo móvel, no caso ali o ônibus. Então, as nossas frações ficam no mesmo sentido, né? Para gerar a nossa proporção. Você teria 2.232 por x igual a 72 por 140. De novo, eu não vou fazer essa conta com esses números grandes, né? Eu vou dar um jeito de melhorar isso. Então, vamos... Aqui eu acho, aqui dá por 4, esse aqui eu acho que dá por 4 também. Vamos simplificar por 4 logo, 32 dá. Por 4, aqui vai ficar 5 vezes 4, 22, 23 dá 5 vezes 4, 23, 32 dá 8, né? Esse aqui por 4, 1 vezes 4, 4, 32 dá 8. Ó, de novo, agora dá por 2, né? Deixa eu fazer aqui mesmo. Vai ficar por 2, fica 2, 15 dá 7, 18 dá 9, né? Que por 2 dá 9. Agora, 7 mais 2, 9, mais 9, 18, dá por 9. Deixa eu reescrever só para não ficar muito confuso para você. O que sobrou aqui? 279 por x igual a 9 por 140. O que eu estou fazendo é minimizando a nossa conta, né? Os números estão muito grandes, eu vou simplificando, né? Você sabe que eu posso simplificar uma fração pelo mesmo número. Fração que eu digo é esse sobre isso ou esse sobre esse, porque se eu trocar aqui, o 9 vem para baixo, o x vem para cá, dá no mesmo, né? Então, eles estão numa relação de quociente também. Esse é divisível por 9 e esse também. 9 por 9 dá 1. Aqui por 9 vai dar 3 vezes 9, 27, 1. Então, ficou 31. Ficou assim agora. 31 por x igual a 1 por 140. 140. Bem mais factível, né? Bem melhor de fazer isso aqui. É só multiplicar agora 31 por 140. Então, x é igual. Vou fazer a conta aqui. 31 por 140. Vou fazer o contrário, né? 140. 14. Depois eu acrescento 0. Vou fazer 14 vezes 31, depois acrescento 0, tá? Deixa eu inverter, melhor. 31 por 14, depois acrescentamos o 0, que fica melhor de fazer essa conta. Aqui, 31 por 14. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3, 12. 31 vai dar 4, 3, 4, 0, né? Antigamente a gente fazia a prova dos 9 que não dá uma resposta total, mas ela é um teste. Se der falso, ok. Se der verdadeiro, pode ser que esteja certo, né? A verdade é essa. Então, 4, 5, 0, aqui 4, 4, 12. Opa, tem algo errado aqui. 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5. 4 vezes 5, 20. Então, aqui é 2. 4 mais 4, 8. 8 mais 3, 11, 2. Então, pode ser que esteja certo, provavelmente está. 4.340 quilômetros. Então, nem precisaria disso aqui tudo, né? Na verdade, está batendo com a nossa resposta anterior, né? X igual a 4.340 quilômetros. X igual a 4.340 quilômetros. E aí você responde da mesma forma. Nas condições dadas, ou seja, em 10 dias, correndo 14 horas por dia, o ônibus percorrerá 4.340 quilômetros. Então, só para você ver que não existe uma única maneira de resolver um problema, né? Você, inclusive, não precisa fazer essas simplificações que eu faço. Você pode multiplicar direto e dividir direto. Vai dar muito mais conta, né? Eu gosto de fazer simplificações para minimizar o meu trabalho. Muito bem, um grande abraço. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, fala nos comentários aí. Um grande abraço, fica com Deus.